Queridos irmãos e irmãs de Ideal Espírita, boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar conosco em uma mais nova programação. Todas as segundas-feiras estaremos aqui com vocês para esta viagem em torno de reflexões sobre o livro O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Iniciando essa jornada hoje com as reflexões em torno do prefácio, para de hoje a 8 darmos continuidade, analisando o primeiro item do capítulo 1 e assim sucessivamente. E para iniciar as nossas reflexões, as nossas conversações, eu me lembrei de uma frase de Plotino, antigo pensador na antiguidade, quando ele diz que é preciso fechar os olhos e conjurar uma nova forma de ver, um despertar que é direito inato de todos nós, embora poucos dele façam uso. Fechar os olhos para a gente buscar uma nova forma de ver as coisas. Isto não é outra coisa senão o despertar. O despertar da nossa consciência para a realidade que nós somos, espíritos imortais a caminho de uma gloriosa destinação. E como dissemos nesse prefácio do livro de Joana, que tem o título do próprio livro, O Despertar do Espírito, ela começa dizendo que o homem e a mulher da atualidade, após os grandes e inimagináveis voos do conhecimento e da tecnologia, debatem-se surpresos nas águas turvas da inquietação e do sofrimento, constatando que os milênios de cultura e de civilização que lhes alargaram os horizontes do entendimento não lhes solucionaram os grandes desafios da emoção. Aí, já nesse início, uma profunda reflexão, quando nós realmente detectamos que, apesar de todo o avanço tecnológico que a humanidade logrou alcançar, essa mesma humanidade permanece nessas águas inquietas do sofrimento, da inquietação, das dúvidas, não sabendo aproveitar bem todos esses milênios de cultura, de engrandecimento, porque vivemos o grande desafio de, apesar de alcançarmos um alto nível de intelecto, estamos carentes, analfabetos na área da emoção. Por isso, o grande psicólogo Daniel Goleman já afirmava, lá na década de 90 para 2000, que o grande desafio que nós temos hoje é justamente o de aprendermos a educar as nossas emoções. E nós vemos os quadros na televisão, na internet, nos vídeos que nos chegam pelas mídias sociais, como as pessoas perdem controle por mínimas situações na vida social, no trânsito, no lar, chegando a extremos de se cometer verdadeiras agressões, não só verbais, mas físicas, chegando às vezes ao homicídio, ao suicídio. Então vivemos uma época de grandes paradoxos, onde alcançamos um alto patamar no campo do intelecto, mas estamos carentes de um melhor desenvolvimento na nossa área emocional. E assim ela vai continuar as suas reflexões afirmando que há uma defasagem enorme entre o homem tecnológico da atualidade e o ser
espiritual que todos nós somos. Que se apresenta esse homem da atualidade, esse homem tecnológico, desequipado de recursos para os grandes enfrentamentos propostos pelos mecanismos das suas próprias construções. Porque estamos aqui hoje graças a nós mesmos, aos nossos esforços, aos desafios que foram vencidos através das reencarnações sucessivas, para podermos chegarmos às condições em que nós nos encontramos na atualidade. Daí porque a robotização, a globalização, as programações pelos caminhos da internet, a desumanização dos sentimentos, objetivando, consequentemente, patamares do poder, da glória, do prazer, conspiraram de uma forma dolorosa contra o ser essencial que somos e que se reveste da estrutura física a fim de desempenhar o ministério da evolução. Porque nós evoluímos, segundo a doutrina espírita nos explica muito bem, justamente através dessas idas e vindas, através das reencarnações sucessivas. E assim, todo esse conjunto, como ela pontua, de robotização, globalização, né, a internet aí à nossa disposição, tanto para o bem como para o mal, é utilizado normalmente tais recursos para que nós tenhamos mais poder e, tendo mais poder, termos mais prazer. E vamos anulando a nossa essência, que é espiritual, deixando sempre à margem esse desenvolvimento de ordem tanto emocional como de ordem espiritual. Isto porque somos seres multidimensionais. Como já pontuava Kardec ao seu tempo, na codificação, somos espírito, perispírito, corpo físico. Assim como, dentro de uma outra abordagem, somos um ser econômico, um ser social, um ser familiar e assim por diante. E como efeito inevitável de tudo isso, desse quadro que vemos na atualidade, há glórias, diz ela, e abismos de sombra na área do sentimento. As glórias, normalmente no campo do intelecto, mas há glórias, portanto, também na área da nossa inteligência, mas carecendo de glórias na área do sentimento, normalmente embutido em sombras, porque ainda continuamos como um diamante bruto que precisa ser lapidado através do dia a dia da existência, através dos desafios, das dores, das dificuldades, para que nós possamos superar a nós mesmos e irmos retirando essa crosta para que esse diamante possa brilhar com toda a intensidade. Lembrando Jesus quando afirmava que nós somos luz e que podemos fazer essa luz que há em nós brilhar. E ela continua as reflexões afirmando que existe muito enriquecimento ilícito de uns que trabalha em favor do crescimento da miséria de bilhões de criaturas outras que lhes constituem a grande família e permanecem ignorados. Constitui a grande família porque, como o Evangelho e a doutrina nos ensina, somos filhos de Deus, como espíritos. Então, pertencemos a essa grande família universal. E nosso estágio evolutivo faz-nos ver como família apenas aqueles que são dos laços consanguíneos. Quando conseguimos fazer isto?
porque vemos também a desestruturação sentimental, emocional, no que diz respeito aos laços de família, gerando crimes, muitas vezes, hediondos. E quando ela pontua o enriquecimento ilícito, é o que a gente observa constantemente, diariamente, nas mídias sociais, nos noticiários. Apesar de que existem aqueles que enriqueceram honestamente, alcançando um resultado positivo no campo da fortuna, do enriquecimento, graças aos seus esforços, ao seu suor, às suas lágrimas. Mas existem, em compensação, muitos outros que procuram atalhos à custa daqueles que deveria proteger, que deveria socorrer, que deveria ajudar. E é assim que ela vai pontuar, que a gente vive numa sociedade onde o prazer busca o seu domínio de uma forma quase que absoluta, através de um gozo ensandecido, desgastante, através do sexo desordenado, através das drogas aditivas dos mais diversos tipos, e assim por diante. Porque vamos perdendo com isto aquela busca, que vai ser um item que vai ser estudado a partir da próxima segunda-feira, a busca, onde nós então vamos consumindo em nós mesmos aquelas aspirações do bom, do belo, do nobre, que constituem a nossa essencialidade dentro da existência física. Porque todos nós trazemos estas capacidades no nosso interior, precisando apenas despertá-las para que ela possa vir à tona e tornar-se realidade no nosso dia a dia. E é assim que, automatizado pela mídia que o comanda, oferecendo-lhe o tóxico embriagador para os sentidos, o ser quase não tem tempo ou lucidez para pensar na grandeza de que se constitui, e perturbado pelas paixões a que se entrega e que o devoram. Então, ela expõe aqui a realidade da sociedade atual. Mas alguém poderia dizer assim: poxa, mas isso é apenas um aspecto negativo. Eu penso assim, que é uma realidade do quadro geral que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. Apesar de ter os oásis daqueles que buscam enriquecer a sua essência e buscar admirar o bom, o belo, o bem, e se exercitar na arte de amar. Então, vivemos um período que poderíamos acentuar com ela que a gente está escorregando pela grande e larga rampa da ilusão. Como o budismo já nos ensina, que a maior causa do nosso sofrimento dentro da humanidade não é outra coisa senão a ilusão, que se manifesta das mais diversas formas. E não consegue a criatura humana, dessa forma, encontrar-se a si mesma. E acaba-se encontrando-se com a sua fragilidade, com a sua dependência e fragilidade, melhor dizendo, para os necessários esforços de crescimento íntimo e valorização de si mesmo enquanto espírito imortal que é. E a gente vê a importância do conhecimento espírita quando a gente vai internalizando essa certeza de que somos um espírito em experiência evolutiva no planeta, na existência, através da reencarnação, nos preparando para o futuro retorno à pátria espiritual de onde nós viemos e para onde retornaremos através do fenômeno biológico da morte. Então, acostumou-se o homem a crer que as conquistas profundas
elas são de ordem secundárias, desde que se possua dinheiro, posição social, poder, que são elementos básicos para a aquisição, justamente, do que se almeja no final com tudo isso, que é o prazer dentro da vida física, já que a felicidade não lhe vai além de tudo quanto fere os sentidos que os sacia. Somos, então, um homem carnal, vivendo tão somente para a carne, nos esquecendo da essência que nós somos. E muitas vezes, até mesmo nós, que temos essa percepção da imortalidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito, parece que somos arrastados nesse grande maremoto que invade a Terra, dentro de uma concepção, apesar de nos dizermos espiritualistas e espíritas, mas tendo uma vida completamente dentro de uma percepção materialista, esquecendo-nos dos princípios básicos que a doutrina nos propõe, revivendo o Evangelho, onde a recomendação maior é de nos amarmos uns aos outros, como ele próprio, Jesus, nos amou. Então, a gente vive esse paradoxo de evolução grandiosa num lado, na inteligência, e uma carência afetiva enorme. Daí porque o aumento considerável no que diz respeito os problemas na área da mente, na área da emoção, apesar de nós conseguirmos lograr êxito hoje no que diz respeito a muitas doenças que eram, na verdade, no passado, incuráveis ou nos proporcionavam sofrimentos terríveis. Apesar de elas ainda existirem, mas no que diz respeito à área do corpo, conseguimos avanços incríveis. E é como alguém disse com muita propriedade, somos capazes de implodir um átomo para conhecê-lo por dentro, somos capazes de mergulhar nas áreas mais profundas do oceano para conhecê-lo, somos capazes de viajar hoje além da atmosfera terrestre, na busca do conhecimento e da possibilidade de existência de habitantes em outros mundos. Mas não conseguimos nos voltarmos para dentro de nós mesmos, fazendo essa implosão interior para nos conhecermos mais e melhor e assim exercermos um domínio cada vez mais acentuado sobre nós mesmos. Porque esse domínio só vai ser possível a partir do autoconhecimento, do autoconhecer-se, para auto-iluminar-se, para auto-transcender-se, para crescer como ser total, integral que todos nós somos. Então, afirma ela categoricamente que há um pego quase impreenchível entre aquilo que nós aspiramos e a realidade do que a gente logra conseguir. É por isso que muitas vezes no campo material, do dinheiro, da posição social, do poder, do prazer, a gente consegue, muitas vezes, tudo isso. Mas quando a gente tenta conseguir essa autoiluminação, o esforço que nós fazemos, apesar de para cada um ser um grande esforço, o resultado é mínimo. Então, desamparado interiormente, diz ela, pela fé religiosa, desamparado interiormente pela fé religiosa, que lhe oferece, isso aqui é muito importante, cerimônias complexas, muitas vezes, de cunho meramente social. E aqui nós poderíamos incluir toda e qualquer religião, inclusive a própria religião espírita, objetivando com isso apenas a promoção do próprio ego em detrimento do eu profundo. Porque aí participamos do culto, seja ele qual for, em que militância religiosa estivermos, mas sem esse aprofundamento em nós mesmos,
para que a mensagem do Cristo nos penetre e seja capaz de nos proporcionar uma verdadeira revolução interna. Então, com essa prática religiosa, onde nós não temos, na verdade, essa fé interior, apesar de afirmarmos que temos uma fé, porque na hora H, normalmente, nós nos desesperamos, nós abandonamos tudo, nós questionamos Deus, perguntando por que sofremos, por que isto, por que aquilo, entendendo que Ele é injusto, que a vida é injusta, e nos afundamos mais ainda no desespero, e assim vamos nos afastando do psiquismo divino, que é a nossa origem e a nossa meta. E muitas vezes nos tornamos agnósticos. Porque esse psiquismo divino é a nossa origem, a nossa meta. De Deus viemos e para Ele retornaremos. Mas retornaremos através desse ciclo das reencarnações sucessivas, evoluídos, num outro nível de consciência, uma consciência desperta, que está implícita lá quando Kardec nos apresenta a escala espírita, desde os espíritos mais primários, mais inferiores, para o patamar máximo conhecido, que é a condição de espírito puro, que é a condição do anjo, do arcanjo, do serafim, que é o destino final de todos nós. E é interessante observar, é o destino final de todos nós. Agora, o tempo que nós vamos levar para chegar a esse destino da nossa grande viagem evolutiva vai depender exclusivamente de cada um de nós, do que nós fazemos dentro da existência. E é assim que nós vamos buscando cada vez mais saciar a nossa sede com água salgada, sem sabermos buscar aquele poço profundo, como Jesus, com aquela mulher samaritana, lhe oferecendo a água da vida capaz de saciar a sua sede interna para sempre. Porque essa água, que é a água do poder, do dinheiro, do prazer, da posição social, tudo isso vem e sentimos a necessidade de ter de novo. E quando nos falta, entramos em parafuso, em desespero, muitas vezes cometendo até mesmo o absurdo do suicídio. Então, normalmente, acabamos nos refugiando nos conflitos que nós evitamos externalizar, exteriorizar. Nos escondemos dentro desses conflitos, dissimulando, diz ela, a realidade em que nós nos debatemos nas fugas espetaculares da exibição, do exibicionismo, da luxúria, da soberba, do campeonato da extravagância, constatando-se normalmente uma pessoa irritadiça, insatisfeita, atormentada, e que acaba muitas vezes perdendo o sentido da existência. E uma vida sem sentido, disse alguém, normalmente não deveria ser vivida, porque a pessoa não consegue encontrar em si a energia necessária para continuar existindo e evoluindo. E é assim que, dentro desse contexto da nossa atualidade, nós vamos sendo dominados pelo pavor que nos assalta, a desconfiança que nos aflige e o vazio existencial que nos consome. Então, muitos vivem dentro desse quadro do medo aterrorizante de tudo e de todos, da desconfiança constante que normalmente provoca aflições as mais diversificadas, culminando nesse vazio existencial e a perda do sentido existencial. Que nós vamos tratar desse vazio, dessa falta de sentido, mais adiante, no final do capítulo
um que começaremos de hoje a 8. Então, dessa forma, nós vamos vendo uma sociedade que declina cada vez mais numa busca desenfreada pelo ter, esquecendo-se, sobretudo, de ser para ter, buscando o caminho inverso de ter para ser. E essa proposta, muitas vezes, não logra êxito, porque ela está numa grande inversão, num grande equívoco. Então, os grandes movimentos de massa, vai afirmar Joana de Ângeles nessa introdução, que é rica de possibilidades de reflexões, retratando a atualidade em que nós nos encontramos. Os grandes movimentos de massa, portanto, diz ela, invariavelmente repete o espetáculo romano do circo, oferecendo-lhe divertimento e desvios dos objetivos existenciais, como um ópio proporcionador de prazer e esquecimento momentâneo dos problemas, das dificuldades, das lutas, para um despertar posterior em combustão de maior desespero. E é interessante essa passagem, quando ela compara esses grandes movimentos de massa que nós vemos constantemente através das mídias, com o circo de Roma, quando o imperador reunia uma multidão de 60, 70 mil pessoas no circo máximos para lhe oferecer justamente o quê? Aqueles espetáculos dos gladiadores, matando animais, matando-se uns aos outros, matando, assassinando os cristãos durante aquela fase das grandes perseguições. Mas ela faz uma observação muito curiosa e interessante nesse comparativo. Merece, no entanto, diz ela, que se recorde que César, se ele oferecia o circo à população, ele também dava o pão para saciar a fome do corpo. E na atualidade, nos é oferecido o círculo das distrações, dos prazeres mais diversos, mas sem nos brindar com a presença do pão, do alimento. Apenas nos brinda com o ardor dos desejos, os trejeitos da vulgaridade, mas sem nenhum alimento. E aí vamos na ilusão de que a vida é isto, e que ela merece e deve ser vivida a todo custo dentro dessa perspectiva. É por isso que Emmanuel, num dos prefácios de um dos livros de André Luiz, ele afirma que muitas vezes muitos espíritos, ou a maioria dos espíritos na Terra, reencarna e desencarna sem a mínima noção do que lhes sucede. Ou seja, reencarna no nível de consciência de evolução e desencarna praticamente sem grandes acréscimos ou sem nenhum acréscimo. E é assim que a criatura humana, despedaçada nos seus sentimentos, que acabaram fazendo-se pastos para a sensualidade, para o desperdício, para o abandono de si mesmos, buscam aflitos soluções mais compatíveis com a hora grave, reconhecendo a duras penas a equação para a problemática do espírito que é. Então, as soluções de ordem, digamos, superficiais, não vão lhe alcançar o emaranhado de inquietações nas quais se debatem, conscientes ou sem lucidez. E aí ela ainda afirma que as terapias de ocasião, algumas delas mais preocupadas com os objetivos daqueles que as aplicam, os interesses simplesmente financeiros,
e as mistificações, normalmente indisfarçáveis, por lhes faltarem os mínimos recursos técnicos e éticos para exercê-las. Faculta o aventureirismo danoso que mais perturba as vítimas, que eles tombam inermes nas condutas espertas. Então, afirma ela que o ser humano é uma complexidade. Somos um ser complexo. E aí eu lembro de Edgar Morin, o grande filósofo e educador francês, quando afirma que nós somos um ser complexo. Não é complicado. Complexo para podermos compreender essa nossa estrutura multidimensional e de onde viemos, onde estamos, para onde nós estamos, humano. Então, o ser humano é uma complexidade de valores transcendentes que se mesclam em profundidade, possuindo suas matrizes nas inexauríveis fontes da vida cósmica. Talvez por isso Jesus afirmava que nós somos deuses, nos incentivava a fazermos brilhar a nossa luz, reconhecendo essas potências que trazemos dentro de nós, como um diamante bruto, como já dissemos, apenas esperando a lapidação que o esmeril da vida vai nos proporcionando através das lutas cotidianas, quando aceitas com compreensão, com tolerância, com resignação. Porque o sofrimento, poderíamos pensar assim, sofrer por sofrer, muita gente sofre, mas na revolta, na reclamação constante. E o ideal aqui é aquele sofrimento de uma forma resignada em função da fé que se possui e da certeza de que, se há sofrimento hoje, há uma razão de ser para ele. Onde pode ser um resgate de vidas anteriores, nosso karma, como comumente nós dizemos, ou expiação, mas também em função do contexto em que nós nos situamos, dentro desse mundo de provas e expiação, porque as dificuldades e as lutas é para o nosso aprendizado, não é somente para pagar dívidas do nosso passado, que normalmente é repleto de sombras e de equívocos. Então, a análise da sua estrutura, a estrutura do ser que somos, no binômio mente, corpo, espírito, matéria, ou soma, significação, que constitui um passo avançado na melhor compreensão da sua legitimidade. Ainda não logra alcançar os mecanismos encarregados da transmissão das experiências de uma para outra existência física. E aí afirma ela que falta um elo de ligação e que a doutrina nos mostra de uma forma clara, límpida, e essas heranças que nós trazemos conosco hoje são provenientes desse passado, muitas vezes, através do perispírito que constitui o nosso ser também. Lembrando mais uma vez, já o dissemos, Kardec, espírito, perispírito, corpo físico. Então, tudo que vamos experienciando aqui, vamos registrando nesse corpo de energia sutil para transmitir para as futuras reencarnações os sucessos e os insucessos que nos caracterizam o ser. Então, a visão mais adequada para uma análise mais meticulosa decorre justamente desse ser tridimensional que nós somos, ou seja, em outras palavras, essa energia pensante, o espírito, o psicossoma, o perispírito, e o soma, o corpo físico. Ou, como Kardec queria, espírito, perispírito, corpo físico. Ou como André Luiz propõe, enriquecendo esse conceito tridimensional de Kardec, espírito, corpo mental, perispírito, duplo etérico, corpo físico. Ou ainda como outras doutrinas propõem a existência de outros corpos, além de ser de cinco, como nós o entendemos.
Então, nós transitamos de um para um outro campo vibratório, ora reencarnado, ora desencarnado, buscando justamente atentar, conforme essa proposta que a doutrina nos mostra, de um ser tridimensional, que nós vivemos dentro de um campo de energia, de um campo vibratório, de estrutura diferenciada, graças às construções mentais, verbais e às ações nossas no nosso dia a dia do existir. E que vamos assim esculpindo nos equipamentos orgânicos ou nos perispirituais, nos equipamentos emocionais e mentais, os resultados decorrentes justamente dessa forma de pensar, de falar e de agir. Em outras palavras, da nossa forma de ser. Então, o conhecimento do espírito como uma realidade básica da existência orgânica possibilita o entendimento dos objetivos que devem ser buscados durante essa viagem carnal no corpo. Etapa necessária ao nosso processo de evolução, onde vamos fazer desabrochar os germes da sabedoria e do amor que vigem em todos nós. E adiante ela considera que a psicologia, a tarefa da psicologia espírita é tornar-se ponte entre os vários contributos dos grandes estudos da psicologia profunda, dos ancestrais, dos eminentes psicólogos em todas as áreas que os caracterizavam, oferecendo-lhes uma ponte com o pensamento espírita, que ilumina aqueles vácuos que existem para um melhor entendimento do porquê as coisas são como são. Então vai iluminando, diz ela, os desvãos e os abismos do inconsciente individual e coletivo. Individual e coletivo, dentro da conceituação que Jung propõe para essa estrutura do nosso psiquismo, afirmando ele que temos um inconsciente pessoal, nós temos um inconsciente também coletivo e temos a nossa consciência, onde o centro dela é o nosso ego, que é esse estado de vigília em que nós nos encontramos, processando tudo isso que nós pensamos, falamos, vivenciamos e assim por diante. E, consequentemente, além de essa busca por um melhor entendimento desse inconsciente individual, coletivo, nós irmos despertando também para outras realidades que trazemos nessa nossa estrutura psíquica, ainda dentro das propostas do eminente Carl Gustav Jung, dos nossos arquétipos, dos nossos complexos e assim por diante, os impulsos, as tendências que nós manifestamos sempre ao renascer no corpo, para que assim possamos ir trabalhando os conflitos, os tormentos que trazemos desta própria existência ou das existências anteriores, na busca constante da evolução, da plenitude, como uma decorrência das buscas íntimas de cada um de nós, nessa larga escala reencarnatória que nos caracteriza o percurso evolutivo através dos tempos. Felizmente, afirma ela, já brilha uma luz meridiana nas sombras antigas das propostas psicológicas. Graças ao advento da quarta força, que alerta para a compreensão do ser integral. Aqui ela se refere como quarta força à psicologia transpessoal, que teve o seu nascimento lá pelos idos do ano de 1960, 1970 do século passado. Então, a descoberta do espírito acaba largando esses horizontes existenciais. A percepção de que nós não somos só o soma, só o corpo, somos uma alma reencarnada, como queria Allan Kardec,
Somos um espírito vivenciando uma experiência no corpo e não um corpo tendo experiências de ordem espiritual. Então, essa percepção, essa concepção, essa realidade vai nos dando uma certa objetividade, funcionalidade, um idealismo e uma libertação dos atavismos da ignorância e da presunção que predominavam nos campos das experiências psíquicas anteriormente vigentes. Porque já passa-se a olhar a criatura humana como um ser integral de várias dimensões, não só a dimensão física, não só a dimensão emocional, não só a dimensão mental, não só a dimensão econômica, social, ecológica, mas, sobretudo, a dimensão espiritual. E é essa realidade que faz com que nós possamos ir nos conhecendo como esse ser imortal, vivendo essa experiência transitória no corpo físico. E é dessa forma que, para nós alcançarmos uma melhor percepção de tudo isso, o estudo, a reflexão, o autoconhecimento, para que nós, então, internalizando essa certeza, nós possamos ir encontrando a devida equação para os sofrimentos que nos aturdem, que nos derrotam, ou que aturdem e derrotam inúmeras criaturas que são colhidas nas malhas dos testemunhos, sem uma preparação moral, emocional, espiritual para vencê-los. É assim que nós vamos lograr essa realização interior, nessa busca constante por mais consciência desperta, para que nós possamos realmente ter, como queria Plotino, um novo olhar ao fecharmos os olhos. Poderíamos pensar assim, fechar os olhos externos para abrirmos os olhos da alma, para nos percebermos como almas que somos, a caminho de uma gloriosa e profunda destinação. E finalizando o nosso encontro de hoje, tem uma frase de Jung que eu gosto muito, e vira, mexe, em nossas lives estamos citando, que é quando ele diz assim: quem olha para dentro, sonha. Ou quem olha para fora, sonha. Mas quem olha para dentro, acorda, desperta. O despertar do espírito. E como já dizia Paulo, desperta, ó tu que dormes. É a nossa grande proposta nessa viagem para a qual convidamos vocês todas as segundas-feiras, às 19h30, aqui pelo canal do Prozebem. E encerrando esse nosso encontro, logo em seguida, nós teremos um momento de meditação, para que nós possamos fazer a nossa luz brilhar. Muita paz para todos, que possamos encontrar em Jesus o nosso caminho, a nossa verdade e a vida em plenitude que todos nós buscamos. Paz para todos.